Isso aqui eu abro, isso aqui. Essa... Você não vai fechar? Eu não quero fechar. De mentira. Depende de usando. Clica em maximizar aqui. Nesse maximizar aqui. Clica em segurança aqui. Por que tem que clicar aqui? Habilitado. Ixi, mas já tem dois. Só uma, Carolina. Obrigada, tá? Tá? Só verifique se vocês estão escutando. Verifique aí, Carolina. Tá quente. Essa hora da manhã. Muito obrigada. Oi, Carolina. Bom dia, tá me escutando? Bom dia, professora. Sim. Tudo bem? Olha lá que eu tenho que botar meu pendrive. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Uma semanazinha boa. Espera lá um minuto. Uma semanazinha boa. Que aparentemente deu tudo certo. Agora eu abro onde? Deixa eu ver se é este aqui. É esse mesmo. Carolina, ainda não postei na plataforma, tá? Esse material. Tá bom. Mas eu vou colocar. O que é que eu fiz aqui? Meu Deus do céu! Ai, que horror! Só estamos nós duas, né? 18 de outubro, exatamente. Foi ontem que eu acabei. Bem, aqui nesse material já está... Por que eu não estou conseguindo abrir isto? Está um calor, que você não tem ideia. Tomei um banho gelado, mas estou morrendo de calor aqui dentro. Pronto, e agora aqui, será que vai abrir? Isso aqui eu vou só passar para chegar onde nós já estamos, tá? Bom dia, tudo bem? Você está me enxergando, Carolina? Tô sim, professora. Tá. Bem, só aqui nesse início, nessa primeira página, eu coloquei já anteontem, a gente está dando ainda atenção, tá? Convencionalmente chama-se atenção ao processo psicológico básico responsável. Nós já vimos isso, pela seleção da informação necessária, por assegurar os programas seletivos da ação, nós precisamos selecionar o que nós precisamos no ambiente, né?
pela manutenção de um controle permanente das ações. Só que não é isto aqui. Então, é nesse aqui. A atenção, ela faz parte das funções psicológicas tipicamente humanas, tá? Então, esse funcionamento da atenção, ela funciona inicialmente em mecanismos neurológicos inatos e involuntários. O que significa isso? A criança, ela já vem com a intenção, com a atenção, que é ligada a um reflexo, tá? Então, tem alguns mecanismos, por exemplo, que a criança já apresenta, alguns reflexos. O reflexo de busca é um deles. Você está me ouvindo com máscara, Carolina? Sim. Está dando para ouvir com máscara? Porque me incomoda profundamente isso. Então, assim é melhor. Vamos ver se dá para continuar assim. Então, inicialmente, ela se baseia em mecanismos neurológicos inatos involuntários. Por exemplo, o mecanismo de busca. Se você coloca o bebê no colo, o bebê ele vai ficar procurando como se ele procurasse o seio da mãe. Isso é instintivo, é um reflexo. São essas medidas, por isso que chama mecanismos neurológicos inatos, ou seja, ele já traz com ele involuntários. Isso aí não significa dizer, ele está com fome, ele quer mamar, não tem nada de consciente nem de voluntário na história. Isso é um mecanismo neurológico que já faz parte desse bebê, se ele nasceu saudável, tá? Então, ela vai gradualmente, a gente vai ver mais lá na frente, sendo submetida a processos de controle voluntário, tá? Que vai ser, mais tarde, mediado, fundamentado pela mediação simbólica. O que significa isso? A gente vai ver no final desse conteúdo a questão da linguagem, mas aos poucos, hoje, ela já vai aparecendo. Então, é essa interação com quem cuida do bebê, que ordena, que explica, que informa, é que vai fazendo com que esses processos, que antes eram inatos e involuntários, se tornem voluntários. Então, eu preciso, digamos, ter cuidado com determinadas coisas. Então, a família, quem cuida, o pai, a mãe, a babá, a tia, a avó, sei lá, quem cuida, vai dando essa orientação para o bebê. Se vê que o bebê está se arrastando no chão e vai com o dedinho lá na tomada, não coloque o dedo aí, vai dar choque. O choque é uma palavra nova para o bebê. Ele não sabe o que é ainda. E como ele tem essa coisa de não ter, o tempo não conta, isso se estende até mais ou menos, vai até praticamente a pré-adolescência, o tempo não conta para o adolescente. Né? Por isso que a gente diz assim, quando uma pessoa apresenta um comportamento inadequado, olha, parece criança, parece um adolescente. Porque tem determinadas coisas que essa ordenação verbal, ela vai fazendo com que a pessoa adquira essa capacidade de interagir com o ambiente de uma forma adequada. Então, é importante que eu faça essa interação com essa criança. Então, gradualmente, ela vai sendo submetida a processos de controle voluntário. Não está aberto aqui? Como é que abre, que é para tu leres aqui? Está escutando? Tá? Então, a atenção, ela responde a estímulos externos, tá? E cada espécie animal tem uma capacidade de atenção que inicialmente volta-se para a sua sobrevivência. Cada espécie animal. No caso da espécie humana, é necessário que o bebê traga um outro reflexo, um outro comportamento que é inato, é involuntário, que é o da sucção. Ele já precisa vir com essa possibilidade. Por quê? Ele precisa sobreviver, ele precisa se alimentar. Se o bebê não nasce com essa capacidade, ele não vai poder ser alimentado, ele não vai sobreviver. Se sabe, por exemplo, que a mãe, principalmente a primípara, do primeiro filho, o indicado seria que a mãe, durante a gravidez,
fizesse exercícios para formar o bico do seio dela, o bico do peito. O bico do peito da mãe de primeira viagem, nem sempre ele está formado. Então, no atendimento público, tipo Santa Casa, isso é ensinado. Ela fazer algum tipo de massagem que vai preparar esse bico do peito para quando o bebê nascer. Porque o que acontece? Às vezes o bebê procura, a mãe não sabe dar o bico para o bebê mamar, o peito para o bebê mamar. Essa sucção mal feita, ela dá problemas, ela vai trazer rachaduras para o peito da mãe, vai sangrar. E eu sempre falo que essa questão do sangramento do pico do peito, minha gente, isso é coisa lá de 1500. Né? Um país desenvolvido, não existe mais isso em maternidade nenhuma. Mas o que é que a gente vê? Na maioria das vezes a gente vê no atendimento público, a mãe é informada, pelo menos era, o que eu tenho notícia, era informada, só que no atendimento privado não existe esse cuidado com a mãe. Então, o problema não está no bebê. É preciso que esse ambiente, no caso, o seio da mãe, seja preparado para que o bebê possa se alimentar. E mamar sangue, sugar sangue, isso é um absurdo, mas infelizmente ainda acontece hoje. E acontece com pessoas bem situadas, porque no atendimento privado, particular, a consulta foca mais a mãe, não foca essa interação mãe-bebê. Tá? Então, ela vai precisar sempre que essa atenção dela, ela já vai trazer essa capacidade de colocar a atenção a serviço da sua sobrevivência, ou seja, esse comportamento reflexo involuntário, ele tem que trazer o bebê com essa capacidade de sugar, tá? Que é para ele poder sobreviver, mamar, ser alimentado. Até aí, então, entendido, isso é um comportamento involuntário que ele já traz, tá certo? E cada espécie animal também já vem preparada para esse tipo de coisa. Se é mamífero, a mesma coisa, enfim. Agora, o que é que vai acontecer? É que nós temos mecanismos de atenção involuntária que vão permanecer conosco mesmo no nosso desenvolvimento. Olha, tem, por exemplo, o medo é uma das coisas que nós já trazemos, né? Então, também está ligado à nossa sobrevivência. Então, tem alguns comportamentos, né, que a gente apresenta no momento que a gente sente medo de alguma coisa. Para quê? Porque está ligado à nossa sobrevivência, nós precisamos nos preservar. Então, ele é um deles. A memória e o aparelho sensorial estão relacionados ao aspecto perceptivo. Claro, eu preciso que eu esteja com a minha capacidade sensorial, o meu aparelho sensorial como um todo, visão, audição, paladar, tato e olfato, né? Eu preciso deles e preciso também da minha memória. Por quê? Veja só, se eu passo ali e sinto um cheiro muito forte de gás, digamos que venha da cantina, eu vou estar atuando o meu olfato, tá? E a minha memória vai dizer assim, isso aí é cheiro de gás. Então, o que é que está havendo? Eu estou cansada de vez em quando de passar lá e dizer assim, seu Ciro, está um cheiro forte de gás, porque como a coordenação fica para ali, a gente quando passa, tem dias que está muito forte. Seu Ciro, esse cheiro de gás. Porque não é de repente, o troço pode, sei lá o que, explodir, né? Mas é preciso que a nossa memória diga para nós, isso aí é cheiro de gás. O meu aparelho perceptivo percebeu, interpretou, recebeu esse odor, interpretou, né? Veio a sensação desse estímulo chamado cheiro de gás, esse odor de gás. O meu aparelho perceptivo interpretou por quê? E sabe que é cheiro de gás, porque já está na memória, já está guardada essa informação. É por isso que eles vão dizer que a memória e o aparelho perceptivo, o aparelho sensorial, estão relacionados ao aspecto perceptivo. Entendido, Carolina?
Oi, Carolina. Será que a Carolina saiu, meu Deus? Não, professora, eu estou aqui escutando. Está entendido o porquê que eu coloquei isso hoje aí? Você está entendendo essa relação, o que tem a ver esses Sim, mecanismos de atenção involuntária, que no início são reflexo, e como eles se relacionam? Nós começamos a ver sensação. Vocês viram, eu vou voltar sempre, no semestre passado vocês viram aprendizagem, tá? Isso que nós estamos falando aqui, tudo vai culminar num processo de aprendizagem, que vai ter uma função importante, que é um aspecto importante, que é a função da linguagem. Eu vou passar por eles, para a gente ver o que nós já vimos. Então, nós vamos ver hoje os tipos de atenção, tá? A atenção involuntária, que é essa que nós estivemos falando, está ligada a um reflexo orientado, que é esse que o bebê já traz. Nós nascemos com a capacidade, nós já apresentamos alguns reflexos que são necessários no momento que nós nascemos, para que, geralmente, é o anestesista, ou se já tem o pediatra do lado, ele vai examinar o bebê na hora que nasce e vai ver se esses reflexos estão todos, se ele manifesta esses reflexos. Tá? Por quê? Existe uma avaliação no momento que o bebê nasce. A criança nasceu, tem uma avaliação, e essa avaliação é pontuada, né? Que é o chamado teste de Apgar. Cada letra dessa significa uma coisa que agora eu não vou falar. Então, ele vai e testa se ele está apresentando reflexo de sucção, reflexo de preensão. Se você pega o bebê e bota aqui o seu dedo na mão dele, ele vai atracar. Ele vem com as duas mãozinhas e atraca no seu dedo. Você pode levantar esse bebê para cima, para baixo, ele não vai soltar. Então, esse reflexo da apreensão, ele precisa apresentar. O reflexo da sucção. Tem outro que ele bate no joelhinho, a perninha vai manifestar, vai reagir. Ou seja, são reflexos que eles já são involuntários, não é da vontade do bebê, não existe vontade ainda, ou seja, não existe a volição, também chamada, né? Então, a gente chama de atenção involuntária quando há ou ocorrem estímulos fortes que podem desviar a nossa atenção. Né? No caso do adulto, tá? Que vai permanecer, essa atenção involuntária vai permanecer, aqui a gente está falando já do adulto, por exemplo, eu saio da Examate, vou atravessar a rua, dou uma olhada, digo, não vem carro. De repente, uma buzinada me espanta, chama a minha atenção. Então, isso aí é considerada a atenção involuntária. Tá? Mas é o que ele vai dizer aqui, mesmo a atenção involuntária, ela pode também ser mediada pelos signos adquiridos. O que são esses signos adquiridos? São essas informações que nós recebemos. Então, por exemplo, eu podia, de repente, ouvir assim, Eline. Então, essa minha atenção involuntária foi mediada por um signo adquirido, o meu nome, Eline. Isso é um signo para mim adquirido. Entendeu? Por exemplo, eu tinha uma colega que só me chamava de Line. Então, onde eu escuto isso, eu me volto, eu digo, é a Sara. Entendeu? Ou seja, é um signo que vai mediar, né, o meu comportamento, a minha ação, nesse caso, a atenção involuntária. Eu estou prestando atenção para um aspecto do ambiente, mas alguma coisa me chamou a atenção e involuntariamente eu me volto. Tá? Então, isto vai permanecer. E como tem sempre essa questão de estar ligada à sobrevivência, eu estou atravessando, eu falei, uma faixa aí de segurança, mas os carros aí vêm com tanta velocidade que a gente precisa, ver só, quando atravessa uma rua, fazer esse cálculo. Dá tempo de eu ir ou eu tenho que esperar? Isso, o que faz com que a gente tenha essa atenção, que é mais na frente? É exatamente a experiência do atravessar a rua, do cuidado quando atravessar a rua, toda essa mediação que acontece com essas recomendações verbais que a gente recebe,
é que fazem com que a gente tenha cuidado. Mas vocês vão ver, vocês devem ter exemplo de criança que já está crescendo e parece um bichinho solto no mundo, como se ela não tivesse medo de nada. O que é que faltou? Faltou essa instrução verbal, que é a educação quem proporciona isso. Então, nós só fazemos isso de reagir, como eu está aqui, instintivamente, porque associamos um signo a esta linguagem específica, que no caso é o meu nome. Quando eu escuto Elínia, eu me volto, tá? Então, nós temos aí uma atenção involuntária, que é mediada, não é sediada, é mediada por significados aprendidos. Então, eu já sei que eu me chamo Eline, né? Eu já aprendi isso, a criança menor lá pequena, não só a criança grande, né? Como nós já aprendemos, mas a criança precisa também, quando entender esse significado. E nós aprendemos nesses significados, no caso do nome, quando a pessoa que cuida da gente nos chama de uma forma carinhosa, é o mesmo nome. Tu és o Anderson? Não. O Henrique. Então, eu posso dizer, Henrique, tu me olhares. Mas, de repente, pode estar aí a turma de Henrique, entendeu? Ou seja, essa entonação que eu dou para a minha voz já passa até um outro significado, porque tu podes associar, a minha mãe só me chama assim quando ela quer ligar comigo. Está entendendo? Então, vai sempre haver essa mediação pelos significados que nós aprendemos, porque nós levamos para fora. Eu já ouvi uma vez de uma colega minha no meu curso, né? Ela dizer para mim assim, tu pareces a minha mãe. Aí eu fiquei olhando para ela e eu não entendi, porque eu não sabia que mãe era essa, eu não a conhecia, né? E eu fiquei pensando, onde é que eu me pareço com a mãe dela? Não era em aspecto, porque eu já tinha visto uma foto da mãe dela, mas alguma coisa eu falei, alguma coisa eu manifestei no meu grupo lá de estudo, que ela, olhando para mim, vejam só, em vez do comportamento dela ser mediado pelo assunto ali que nós estávamos estudando, ela me associou à mãe dela. Isso é muito complicado. Tá? É muito complicado isso quando essas coisas permanecem. Depois a gente volta para isso aí. Então, isso é a atenção chamada involuntária. Ela vai ser sempre, né, mediada pelos signos adquiridos. Eu vou sempre colocar o Lúria por aqui, porque foi ele, o Vygotsky, ele, especialmente o Lúria, que continuou os estudos do Vygotsky. O Vygotsky morreu muito cedo, né, muito novo, e foi preso muitos anos já pela Revolução Russa, enfim. Aí vem a atenção flutuante. Essa atenção flutuante é que, para nós da psicologia, né, ela é importante. O nosso curso, o curso de vocês, ele culmina com vocês prontos para a formação, né, para o atendimento clínico. Eu queria ver onde é que eu estou, que eu não estou enxergando vocês aqui. Por que eu não estou enxergando vocês? Acho que eu vou reduzir para ver se eu enxergo vocês. Eu não estou enxergando vocês. Aí a gente mexe aqui, dá o maior bug. Tá? Então, esse termo, atenção flutuante, ele foi desenvolvido por Freud, né? E se refere ao estado pelo qual deve funcionar a atenção do psicanalista durante uma sessão analítica. Para o Freud, a atenção do analista não deve privilegiar a priori, né, qualquer elemento do discurso ou do comportamento do paciente, o que mudei sem querer.
o que implica que ele deve... cobriu bem aqui, eu não sei o que está querendo dizer aqui nisso. O que implica em que ele deva utilizar livremente suas atividades mentais conscientes e inconscientes. Tá? Ou seja, essa atenção ela deve ser dirigida a qualquer situação que surja no momento do atendimento, né? Conforme a necessidade do momento. Então, vê só, a atenção flutuante ela não é utilizada apenas na psicanálise. A psicanálise dá esse nome de atenção flutuante. Nós, quando conversamos, quando estamos num grupo de pessoas, a gente usa dessa atenção flutuante. Nós estamos num grupo, digamos, com nossos colegas, eu estou falando um assunto aqui contigo, de repente, ali falo outra coisa, eu daqui já parto para ali, já me meto na conversa dali, já vou entrar numa outra conversa que está... Então, isso é que significa atenção flutuante, né? Essa capacidade, né, de eu estar ligada, atenta a qualquer movimento, a qualquer comentário que esteja acontecendo. Isso vai ocorrer para qualquer abordagem. Eu sempre falo assim, quando a gente chega na clínica para o nosso estágio, eu posso estar preocupada quando todo cliente chega com uma queixa. Ele sempre vai trazer uma queixa, né? Então, o nosso foco vai ser a queixa do cliente. Só que, às vezes, o cliente traz uma queixa, no caso da psicanálise, o paciente, né? Por conta da herança trazida pelo Freud, da medicina, que o Freud era um médico, então ele vai se manifestar como paciente. Nós, nas outras abordagens, não usamos paciente, a gente usa cliente, né? Então, ele traz uma queixa e o nosso foco vai ser aquela queixa. Agora, não é porque ele traz aquela queixa que o atendimento vai todo o tempo se conduzir em cima daquela queixa, não. De repente, ele toca em um ponto qualquer e que ali já nos chama a atenção. Ou seja, nós desviamos a nossa atenção da queixa principal e vamos lá direcionar a nossa atenção para aquilo lá que ele tocou, que a gente fica, mas o que está acontecendo aí que ele até agora não falou? Então, a gente já vai procurar conversar com ele, saber aquilo que ele comentou, o que ele quis dizer, a que ele estava se referindo, entendeu? Ou seja, nós não ficamos presos à queixa do cliente, porque a gente entende que ele traz uma queixa de uma situação que está ligada a uma área da vida dele. As áreas da vida do cliente quais são? Família, trabalho, estudo, hobby, esporte, relação afetiva, relação de amizades, enfim, isso são áreas da vida do cliente, né? E nós, então, vamos ver que a queixa não está só relacionada àquilo que ele trouxe lá da família dele, uma queixa referente a um irmão ou ao pai, não, tem outras coisas também que estão sendo, né, que estão sofrendo interferência. Pode até ser uma interferência a partir daquela queixa que ele trouxe, mas não necessariamente vai vir junto. Mas essa atenção flutuante significa isso, entendeu? É que isso deve ocorrer no nosso trabalho, enquanto psicólogos. Agora, ela é meio parecida com a atenção involuntária, quando eu estou olhando para ti, dando atenção para ti, mas eu podia ter outras pessoas ali e eu, de repente, me volto para eles. Tá bom? Então, no caso da atenção flutuante, ela não é considerada um tipo de atenção que todos os teóricos que estudaram sobre esse processo psicológico da atenção, que todos considerem, não. A atenção flutuante ela foi desenvolvida por Freud como uma recomendação, né, para o analista, né, estar atento a essa necessidade de estar cada vez mais atento para o que possa surgir no atendimento e ele então direcionar a atenção dele. Ou seja,
Eu não vou privilegiar somente a queixa, mas isso aí não é só na psicanálise, isso deve ser em todas as abordagens. Aí vem a atenção seletiva, que é a capacidade que nós temos de selecionar estímulos e objetos específicos, eu estou corrigindo aqui umas coisas que vieram, determinando uma orientação focal. Seletivo vem de selecionar. Então, significa que a qualquer momento focalizamos a nossa consciência em apenas um aspecto limitado de tudo que somos capazes de vivenciar. Por exemplo, eu cheguei aqui, tive que ligar o computador. Estava tudo desligado. Eu não sou técnica de informática. Aí eu tentei ligar e não apareceu nada. Ficou aqui um negocinho girando na tela. Eu fui lá fora, pedi para chamar o Everton. Tá? Então, nesse momento, a minha atenção selecionou apenas esse aspecto, mas eu desconheço esse equipamento, essa parte, né, desse monte de fio que está aqui do meu lado. Então, eu fui e chamei. Quando ele vem, ele diz assim, olha, pode clicar em tal lugar. E eu vou lá, clico, ponto. Funcionou. Eu não prestei atenção nesse momento se estava calor, o que faltava ligar. Depois que eu fui ver que faltava ligar aquele ventilador, aí fui lá. Então, no momento, eu só dirigi a minha atenção para esse estímulo chamado computador, porque era o que eu precisava para trabalhar, entendeu? Então, nós precisamos também ter essa capacidade de selecionar os estímulos necessários. Porque, como eu digo, como o nosso comportamento é mediado pelos signos que nós fomos incorporando ao nosso conhecimento via a linguagem, nós precisamos entender que, de repente, por exemplo, 2, 3 estampidos, quer dizer para mim, cuidado, Eline, isso é um tiro, isso são tiros, cuidado, entendeu? Então eu preciso, porque sempre a gente, mesmo que não seja atenção involuntária, mas se torna um comportamento, uma atenção involuntária, porque eu não sabia que ia ter aquilo lá, mas no momento que eu escuto os estampidos, eu selecionei aquilo, tirei de tudo que está ao meu redor, e no mesmo momento eu fico em estado de alerta. Então, a gente às vezes vê que esses tipos de atenção, elas se misturam. Não é assim, nesse momento eu só vou ver isso. Não. De repente acontece um grito ali fora e eu posso direcionar minha atenção para lá. Tudo por conta da minha história de aprendizagem. Tá? Então, conforme Luria 79, a atenção tem caráter seletivo consciente e exige memória. Exige memória porque tudo que vai acontecendo nós vamos aprendendo e guardando na memória. Tu hoje não és mais o mesmo aluno do semestre passado. Tu já aprendeste, escutaste diversas informações que já te dão condições hoje de estar nesse semestre. Mas provavelmente, se tu estivesse no primeiro e eu chegasse e viesse falar sobre atenção, talvez tu ficasse no início perdido. Mas não, tu já ouviste falar em processo psicológico básico no semestre passado, então tu já tens uma noção do que isso significa. Processos mentais superiores, foi o que eu falei, é utilizado mais pelos cognitivistas. Tá? Nós não, nós achamos que esses processos eles são básicos para nós aprendermos, para nós sobrevivermos. Mas os cognitivistas, eles chamam processos mentais superiores porque tem a ver realmente com a nossa capacidade neurológica. É inegável isso. Tá? Mas nós não podemos, nós não separamos, é isso que está aqui, essa nossa capacidade de aprender do nosso comportamento, da nossa ação, da ação que nós, ou da interação que nós estabelecemos com o nosso ambiente. Tá? Então, a atenção sustentada refere-se à manutenção de atenção seletiva sobre determinado objeto ou estímulo, permitindo a execução, isso não é um R, é um E,
a execução das tarefas específicas e a obtenção dos objetivos fixados. Tu me darias um exemplo de atenção sustentada? Eu estava falando, né? Eu estava dizendo que ela se refere à manutenção da atenção seletiva. Quando a gente precisa executar, fazer determinado trabalho que o professor solicitou, vocês sentam, não é assim? Vamos fazer o trabalho, nós vamos reunir para fazer o trabalho. Mas vejam só, durante aquela reunião para o trabalho, pode ocorrer a atenção flutuante. Um traz uma notícia de alguma coisa, o outro comenta sobre outro, e vocês ficam para lá e para cá, e não ficam com a atenção de vocês voltada para aquele objetivo, que era a realização daquele trabalho solicitado pelo professor tal, em grupo. Então, quando isso acontece, é isso que ele chama de atenção sustentada. Alguém diz assim, olha, nós viemos aqui para esse trabalho, vamos parar de conversar, vamos focar, que é a atenção seletiva, vamos focar no nosso trabalho, mas essa manutenção dessa atenção para aquilo que precisa ser feito. Olha, o tempo está correndo. Oi, Fernanda. Bom dia. Só depois, eu estou em aula. Tá? Tá entendendo? Então, a atenção sustentada é isso. É naquele momento que vocês sentaram para fazer, já selecionaram aquele momento, é para fazer aquela atividade do professor tal, que a entrega é no fim da semana. Só que como acontece isso da atenção flutuante, vários comentários e falar daqui, falar dali, alguém diz, não, vamos focar aqui no trabalho. É isso, essa capacidade de voltar a atenção, ou seja, sustentar essa atenção nesse ponto, nesse objeto, que é o foco da reunião de vocês. Entendeu? O quarto tipo de atenção é a atenção voluntária. Ela é desenvolvida pela ordenação e nomeação das ações. Por exemplo, pegue devagar a caneca, segure pela alça e beba com calma. Eu posso dizer isso para uma criança. Não, você vai pegar hoje a caneca, mamãe não vai dar na sua boca. Você vai pegar a caneca, assim, segure pela alça e beba devagar ou beba com calma. Isso é o que a gente chama de ordenação e nomeação. Eu estou de forma ordenada, sequenciada, informando o que deve ser feito, mas eu estou nomeando também. Pegue. É o pegar, levar a mão e pegar. Mas pegar o quê? A caneca. Sim, eu pego a caneca e vou fazer o quê? Segurar pela alça e beber. Quando eu falo beber, é levar a boca. Então, existe uma sequência informada das ações que devem ser realizadas. Tá? Então, isso aí promove o que a gente chama de atenção voluntária. Tá? Isso aqui nós já vimos, aspectos básicos da atenção, que são o volume da atenção, tá? A estabilidade da atenção e a oscilação da atenção. Tá? Então, nós já sabemos, só vou tocar bem aqui, né? Aqui está ao contrário, não é a O, é o A. Bom dia. Bom dia, Henderson, né? Aqui é o A. Então, quando a gente falou agora, há pouco, nesses tipos de atenção, nós vamos ver o que está colocado aqui, que eu já falei para vocês, sobre o caráter cíclico do processo de atenção. Então, você já sabe que eu posso estar atenta para um aspecto do ambiente, mas, de repente, eu posso desviar minha atenção para outro. Né? Ou seja, então, eu deixo de direcionar a atenção para aquele aspecto e me volto para outro. Isso mostra esse caráter cíclico. Esse processo de atenção ele não é permanente. E quem vai trabalhar com criança tem que ter muita atenção com isso. Né? Por exemplo, já falei para vocês, não é recomendável atendimento de 50 minutos para uma criança.
A criança ela não tem essa capacidade que o adulto deverá ter, ou deveria, porque muitos não têm também, de sossegar e ficar sentadinho na hora do atendimento, como nós, quando vamos para um atendimento, a gente sabe que a gente foi para o atendimento, a gente vai ficar os 50 minutos, né? A criança não. A criança ela tem dificuldade. E isso é muito interessante que a gente observe, porque isso pode nos trazer uma informação sobre essa criança, sobre o comportamento da criança, sobre o estado da criança. Né? Uma criança que tem queixa, por exemplo, da escola. Eu sempre falo nesse assunto. Eu fiz uma vez um estágio lá no NIP, na UFPA, eu estava no 2º ano do meu curso. E nós fomos fazer uma pesquisa lá, solicitado por uma professora nossa. E aí, conversando lá com uma professora, então ela foi me contar uma história. Tinha uma criança, numa das salas de aula lá, que não era NIP, meu Deus, é outro nome, que é a Escola de Ensino Fundamental e Médio da UFPA. É parecido. Tinha uma criança que a queixa da professora era que a criança não sossegava. E ela começou a chamar a atenção da criança e pegava a criança, volte e sente aqui. Quando foi um dia, a criança saiu da sala de aula e foi para uma sala que tinha próximo, que era a sala, digamos, era uma secretaria, coordenação de curso. Tinha um vidro, meio baixo, a criança chegou lá, olhou no vidro, a pessoa que estava lá dentro, trabalhando, olhou para a criança e fez assim com os dedos, um adeusinho para a criança. Aí olhou, sorriu, a criança foi, abriu a porta e foi entrando. Aí a pessoa que estava dentro perguntou, tudo bem, você está passeando aqui? Ela foi muito faceira, sentou por lá, ficou. Daqui a pouco ela já estava interagindo com essa pessoa, que era uma outra professora. Resultado da história. Ela ficou lá um tempo, até que a pessoa disse para ela, qual é a sua sala? Volte para a sua sala, você não está em aula. E ela foi e saiu. A pessoa também não foi ver se ela entrou na sala de aula dela. O que aconteceu com isso? Veja só. Todas as vezes que a professora lá, porque ela fazia a atividade dela e ela ia incomodar os colegas. Então, toda vez que a professora chamava a atenção dela, ela fazia o mesmo percurso, saía, olhava lá naquela sala, na porta de vidro, a moça ria para ela, ela entrava e ela sentava ali e ficava lá no tempo. Ou seja, a moça, quando sorriu, conversou com ela, reforçou esse comportamento dela de sair de sala de aula. Ela não se preocupou de saber por que ela saiu da sala de aula. Entendeu? Então, é aquele negócio. Não foi agradável para a criança, provavelmente, a forma como ela foi chamada a atenção. Se talvez a professora, naquele momento, chamasse e dissesse, venha cá, venha conversar comigo, o que é que está havendo? Você não está prestando atenção? Você quer sentar junto da minha mesa? Talvez tivesse evitado essa saída. Mas esse processo de aprendizagem é tão sutil, tão pouco percebido, que ninguém se atentou para o fato de que a criança estava aprendendo. Bom, toda vez que ela me chamar a atenção, eu vou me embora, vou lá para outra sala que eu me sinto melhor. Entendeu? Então, isso pode ser chamado um caso de oscilação da atenção. Ela tinha dificuldade, né, de manter na duração da atenção naquela aula. Continuando. Aqui nós também já vimos que são os níveis de processamento de informação, ou também chamados fatores determinantes da atenção, que são a estruturação do campo externo e atividade do próprio sujeito. Vejam só, fatores determinantes da atenção. Se eu perguntar para vocês, como é que está esse campo externo aqui, nesse momento desse tipo de aula? Com 2 alunos, só vocês em sala de aula, sem a maioria dos colegas de vocês. Eu aqui falando para vocês, não sei porque eu não consegui ligar esse troço hoje, eu não sei o que está acontecendo, estava tudo desligado. Tá?
Ou seja, por quê? Na atenção, tanto conta o campo externo como nós mesmos. Como é que está esse campo externo? Está mais vazio. Está mais interessante ou menos interessante? Justamente menos interessante. Talvez para aprender esteja melhor. Vocês queiram ou não, vocês dividem a atenção aí, que eu não sei o que é, porque eu não vejo. Teu colega escreve, ora, tu pode ter olhado para o celular, não sei se foi, né? Mas talvez vocês consigam não esquecer o que eu estou falando. Enquanto que quando esse campo externo está mais cheio com conversa, talvez fique mais difícil. Entendeu? Pode ter vantagens nisso, mas essa estruturação do campo externo, ela é importante para que esse processo de informação ocorra. Tá? Eu preciso ser escutada e é preciso que esse estímulo que eu estou falando seja uma novidade para vocês, chame a atenção de vocês. Entendeu? Pode nem ser novidade, isso aqui eu já falei na aula passada, mas pode vir alguma coisa, alguma outra informação que complemente, ou que lembre de vocês, ou que torne interessante, porque eu acabei falando de novo em alguma coisa que vocês não tivessem atentado da outra vez. Mas tem a ver também com vocês, que são as necessidades de vocês, os interesses de vocês e os objetivos, que deveriam estar todos vocês todos enquanto alunos. Mas eu acho que o interessante não é só, o objetivo não é só aprender o conteúdo, é vocês associarem esse conteúdo com as questões do campo externo, lá fora. Se vocês têm um irmão ou uma irmã pequena, uma criança em casa, e que vocês possam, depois, alguma coisa que ela faz, vocês dizerem assim, olha, isso aí tem a ver com aquele conteúdo, com aquilo que a professora Eline falou. Porque quem tem criança dentro de casa, quando se fala isso, é uma riqueza. A gente vai enxergar o conteúdo no comportamento da criança, é impressionante. Então, essa convivência com a criança ensina muito para nós. Ensina muito para nós. Tá? Então, o interesse de vocês, né, no caso aqui, das atividades do próprio jeito, pode ter a ver com isso. Aí eu tenho a minha irmã pequena, né? Vocês vão ver que isso aqui está numa faixa dos 3 anos em diante. Como também a gente vai falar daqui a pouco, numa faixa mais anterior. Então, aqui que a gente vai falar do desenvolvimento da atenção. Que eu coloco aqui em cima, da atenção involuntária para a atenção arbitrária. Então, eu digo que a atenção passa por diferentes etapas de desenvolvimento. A atenção, esse processo de atenção, assim como os demais processos psicológicos básicos, eles passam por etapas diferentes de desenvolvimento. E que também não vão ser iguais para todos. Não tem uma idade fixa, que a gente possa dizer, com 1 ano acontece isso, com 2 anos. É mais ou menos, tá? Numa faixa próxima. Quando, por exemplo, no caso da linguagem, a criança demora, ou se na família tem outras crianças que falam tudo, que falam pelos cotovelos, aquilo já vai chamar a atenção da família. Epa! Esses meninos, os primos vizinhos, falam tudo. Por que ela não fala? Aí lá vai, essa criança tem problema. Mas isso vai depender muito do tipo de família. Essa família se comunica com essa criança ou essa família atende aos sinais que a criança faz? Porque há muita diferença. Em um momento, a criança, antes de falar, ela pode apontar para um copo com água, ela pode apontar para a geladeira se ela vê que é lá que pegam a água. Mas se eu me volto para a criança e digo assim, você quer água? Diga, é água que você quer? Ela vai começar a dizer, aua, au, e daqui a pouco ela está se comunicando. Mas se eu só atendo pelos sinais, criança tem uma fasezinha meio preguiçosa, ela não vai falar, ela vai demorar mais a se comunicar. Eu preciso incentivar, né, na criança a questão da fala, da comunicação. Então, eu não tenho que ficar falando com a criança tate, bitate, né?
Ô, minha nenenzinha lindinha da mamãe, não sei o quê. Não, eu tenho que falar com a criança de uma forma afetuosa, mas que seja clara, objetiva e que promova nela também os comportamentos adequados para a idade dela. Então, vamos ver, no primeiro ano de vida, a primeira atenção manifesta por um bebê é involuntária, nós já vimos ali atrás. Aí nós observamos os primeiros sintomas de manifestação do reflexo orientado. Por que reflexo orientado? Porque a fixação do olhar da criança se volta para o objeto. Entendeu? Então, se volta para o objeto, o olhar dela, a fixação do objeto pelo olhar e a interrupção dos movimentos de sucção à primeira vista dos objetos ou com a manipulação deles. Ou seja, ela pode estar mamando, mas se estava só ela e a mamãe, ela está ali, sugando, mamando, se alimentando. Mas se de repente alguém entra e fala, fulana, não sei o que, o olhar dela vai se voltar. Tá? Então, aí o reflexo já vai orientá-la, por isso o reflexo orientado, para um outro aspecto do ambiente, para um outro estímulo que surgiu no ambiente. Entendeu? Então, os primeiros reflexos condicionados, significa condicionado, não sei se vocês lembram, significa o quê? Que já foram aprendidos. Condicionamento é no animal, aprendizagem é no humano, tá certo? Então, eles mantêm aqui reflexos condicionados porque está lá o teórico que falou, né, no caso o Pavlov, é dessa forma que ele se manifesta. Mas condicionado é o nosso animalzinho. O nosso cachorrinho, tens cachorro em casa? Tens algum animal? Dois? Dois cachorros? Quem é que ele gosta mais lá, na tua casa? É? Então, quando o teu irmão entra, o que é que acontece? Exatamente. Então, isso aí, a gente pode dizer que é um reflexo condicionado. E provavelmente, deixa eu te dizer, o teu irmão não tá ainda nem chegou, ele já está começando a balançar o rabinho, porque ele tem essa capacidade, o animal, né, de sentir aproximação. Por exemplo, o meu gato, o Gael, ele é doido pelo meu genro. Então, o carro nem chegou na porta de casa. Ele pode estar sossegadinho. Às vezes ele fica lá no sofá ou na mesa, se eu estou trabalhando, ele sobe na mesa. Aí, de repente, ele fica em alerta e parte. Quando a gente ouve barulho de porta do carro batendo, é meu genro chegando. Ele é doido por ele. Então, isso é um reflexo condicionado. Tá? Mas no humano isso é aprendido. Por exemplo, eu posso aprender a buzina do meu carro. Né? Então, por exemplo, meu marido chegava, eu já escutava, eu sabia que era ele chegando, porque eu escutava a buzina, eu já ia abrir a porta. Isso aí é um comportamento aprendido, não é condicionado. Minha gente... Deixa eu olhar onde é essa festa, um minutinho. Tá? Tá entendendo? Então, no primeiro ano de vida, a atenção tem caráter de um simples reflexo orientado por estímulos fortes ou novos. Por exemplo, agora, teu colega
chegou, eu olhei para o lado. No bebê isso é comum, tem um momento, uma fase da vida dele que é isso que ocorre. Ele pode estar olhando enternecidamente para a mãe dele no colo da mãe, mas de repente, se algum outro estímulo forte ou novo ele sente, ele se volta rapidamente, tá? Então, a atenção voluntária, na verdade, ela é muito instável. Avaliem por vocês aí. Um momento vocês me olham, podem estar prestando atenção para o que eu estou falando, mas é instável porque eu mesmo agora dando aula, a minha atenção se voltou para o barulho daquela sala, daqueles alunos. Então, nós não vivemos numa bolha. Nós não vamos querer, olha, menino, olha para mim. É impossível isso, né, gente? Nem com vocês na idade que vocês estão. Isso é impossível acontecer. Eu lembro que eu tinha professor, aliás, foi muito poucos, eu tinha um, ele era extremamente exigente. Ele não admitia que... Se eu contar para vocês que no meu, quando eu estava fazendo o cursinho para vestibular, tinha um professor que ele não admitia que fizesse isso. A sala de aula dele era como se fosse um monte de máquina, de robô. Se olhasse para o lado, já estava conversando. Ele de lá já dava um grito. Eu nunca vi falta de educação maior daquela pessoa, porque ele não respeitava ninguém. Aí um dia eu me espantei quando eu vi ele estava gritando comigo, lá do negócio, uma sala enorme. Eu acho que ali dentro tinha uns 100 alunos dentro daquela sala. Aí eu fiquei olhando, o outro do lado disse, é porque a senhora falou aí para o lado, disse, eu falei? Aí eu digo, agora eu estou falando. Eu não falei nada, eu virei minha cabeça. Ou seja, não dá. Isso eu vi nesse cursinho de vestibular. Achei de uma falta de respeito sem tamanho, honestamente. Sem tamanho. Agora, imagina, se uma criatura dessa é assim, fora, imagina como ele é dentro de casa. Né? Então, essa atenção voluntária é impossível, porque, olha, uma hora eu sou, tipo assim, comi alguma coisa e me provoca gases. Se naquele momento gerou um ligeiro mal-estar, eu posso até estar olhando para ti, mas eu vou estar preocupada com aquilo que eu senti que subiu aqui, entendeu? Ou seja, a minha atenção se volta para cá. Eu posso, nesse momento, perder um relato teu. Então, é muito instável, bastando aparecer outro objeto ou estímulo para acessar a manipulação do primeiro objeto. Isso mostra que nessa fase da vida, nós ainda estamos no primeiro ano da vida do bebê, o reflexo orientado para a busca é rapidamente esgotante. Ou seja, o bebê também não significa dizer que ele vai se voltar para o outro objeto e permanecer lá. Não. De repente, outra coisa chama a atenção dele. Por isso é que ele fala no esgotante. Tá? Então, ela se manifesta, essa atenção voluntária, no surgimento de formas estáveis de subordinação do comportamento a instruções verbais do adulto. Tá? Ou seja, são essas instruções verbais, essa fala do adulto, que vai regular a atenção da criança e, posteriormente, na construção de formas estáveis da atenção voluntária de autorregulação da criança. Ou seja, essas instruções verbais, naquele momento da fase da criança, elas serão importantes para mais tarde ele poder construir formas estáveis de atenção voluntária que vão regular o comportamento dela. Ou seja, na hora da aula do professor tal, eu tenho que fazer silêncio. Na hora da aula do professor X, ele não se preocupa se a gente conversar. Vocês estão entendendo? Então, a gente vai criando formas que vão regular o nosso comportamento. Então, a gente entra numa instituição para trabalhar, nós temos que aprender a filosofia daquela instituição. Ainda ontem, uma pessoa que foi me visitar estava conversando sobre uma pessoa do trabalho dela, que ela precisa, no trabalho dela, fazer uns relatos, como se fossem uns laudos, e encaminhar
para o local onde eles prestam esses serviços. E de lá foi devolvido por e-mail o laudo que essa pessoa fez, lotado de erro de português, pessoal. Aí, na reunião, aí a chefa chamou essa pessoa, que é funcionária, para mostrar para ela. Ela se aborreceu. Ela queria que lá a pessoa do outro local chamasse ela para contar particularmente, mas não é assim que funciona, porque a prestadora de serviço é a empresa daqui. Então, a pessoa responsável lá comunicou o responsável daqui. E ela não tinha que se aborrecer. Foi o que eu disse para essa pessoa, digo, tu lembras, lá no começo, quando começaste a trabalhar, que eu dizia, olha, bota um dicionário do teu lado. Porque eu sabia, como eu fui professora dela, eu sabia que ela tinha algumas dificuldades para responder questões discursivas. Eu sabia disso. Aí ela disse para mim um dia, eu já comprei o dicionário. Ou seja, algum erro que ela tinha, essa chefa dela, quando ela encaminhava, que ela trabalhava no mesmo local, quando ela encaminhava, aliás, ela ainda estagiava, ela marcava os erros lá e ela via lá no dicionário e corrigia. Isso sim. Ou seja, a instrução verbal dá condições da pessoa se autorregular. Então, não adianta ela ficar com a cara desse tamanho, aborrecida. Não, ela tem que aprender que aquilo está errado. Entendeu? Agora, querer ficar no erro, isso é coisa, parece que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos de vida. Não parece uma pessoa já com uma formação. Tá? Agora, a instrução verbal tanto pode ser adequada, né, para a construção de comportamentos mais adequados, até socialmente aceitos, como pode ser também inadequada. Quando a gente fala de aprendizagem, eu sempre vou realçar uma coisa, chamar a atenção para uma coisa. Nós aprendemos qualquer coisa, nós não aprendemos só conteúdo acadêmico. A gente aprende qualquer coisa, até o que não deve ser aprendido. Quando eu era adolescente, uma vez eu vi a gente reunido, os primos, uma prima nossa estava começando a fumar e ela dizia, tu não queres experimentar? Aí eu fiquei olhando, eu lembro, aí eu vi um primo meu experimentar, se engasgou com a fumaça do cigarro, foi um caos. Eu olhei para aquilo e digo, quero isso para mim? Nunca eu tive a curiosidade de botar um cigarro na boca. E até hoje, lá na minha casa, é assim, se entrar alguém que fuma, mesmo que não fume em casa, nós sentimos. Porque nós não temos, eu nunca tive ninguém na minha casa que fumasse, entendeu? Ou seja, então, e quando eu falo em cigarro, em fumar, pode ser qualquer tipo de cigarro, tá entendendo? Então, nem sempre essa instrução verbal, ela leva a comportamentos adequados. Não, ela pode levar a comportamentos inadequados, comportamentos não aceitos socialmente, comportamentos que são até prejudiciais, às vezes, para a pessoa. Então, ao término do 1º ano de vida e no início do 2º, a nomeação do objeto ou a ordem verbal, tenho medo de fechar isso aqui e fechar o negócio. Começa a ter influência orientadora e reguladora ao término do 1º ano de vida. Vejam como é um processo que ele vai se confundir com o processo de educação. Tá? Então, a nomeação do objeto ou a ordem verbal começa a ter influência orientadora e reguladora. A criança dirige o olhar para o objeto nomeado, distingue-o entre outros ou o procura, caso o objeto não esteja no campo visual. Aquele exemplo que eu dei há pouco. Ela não vai mais ficar apontando para o filtro ou para a geladeira quando quiser água. Ela já vai dizer,
e ela já vai procurar onde está. Ela pode até usar, não é proibido que ela aponte, mas ela já vai usar da linguagem para dizer o que ela deseja. Tá? Então, ela é autorreguladora, por quê? Né? Orientadora e reguladora, por quê? Ela já sabe dizer o que ela precisa, ela já fala de uma necessidade dela. Veja a importância que o adulto tem quando ele consegue dar informações claras para uma criança. Agora, tem pessoas que confundem a criança. Vai, faz isso, vai fazer. Às vezes é uma coisa completamente inadequada. Aí vem o outro, chama a atenção, não faz isso que não pode fazer. E aí, como é que fica essa criança? Ela não vai entender o que pode e o que não pode. Então, nessa brincadeira, nessa bagunça, muitas vezes, aí é que surge aquela criança, a criança perdida fica quase no início parecendo com uma criança hiperativa, porque ela não sabe o que fazer. E esse processo de atenção é importante que ele desenvolva para que a gente possa sobreviver e responder aos estímulos do ambiente. Então, nessa fase... Ai, meu Deus do céu, mas como falam alto, né? Aqui, com toda gentileza. Tinha que chegar na hora que eu lhe né? Se não falar, eu vou dizer que ele está falando. Caiu a minha máscara. Então, nessa fase, né, no final do primeiro ano de vida, então, nessa fase, né, que é o término do primeiro ano de vida, a influência da fala do adulto, que é a orientação da criança, continua. Eu vou tentar fechar isso aqui. Bora ver. Ah, ela continua sendo importante. Ah, que horror. Tá? Então, se o objeto solicitado está muito longe, ela pode desviar o olhar para o objeto que ela necessita, ou até para objetos que estejam mais próximos dela. Já em meados do segundo ano de vida, a instrução verbal do adulto, como é que eu apago isso aqui? Vem cá olhar. Vocês entendem disso? Eu peço para apagar esse troço, está me enchendo o saco aqui que está cobrindo. Em meados do segundo ano de vida, a instrução verbal do adulto... Eu não acredito. Não sei se é aluno ou se é professor. Eu chego para marcar. Né? Essa instrução verbal do adulto adquire a capacidade de organizar a atenção da criança. Olha o barulho! Embora ela ainda possa perder facilmente seu significado regulador, ou seja, mas a criança ainda não fica sob controle da instrução verbal do adulto. Então, não basta para uma criança que está no meados do segundo ano de vida achar que eu dei uma ordem e ela entendeu. Ela ainda não tem essa capacidade. Tá? Ou seja, aí é por isso que tem mãe que diz assim, mas eu já disse não sei quantas vezes para tu não fazeres isso.
Não adianta, a criança não tem ainda essa capacidade. Infelizmente, a gente ainda vê casos hoje de crianças que são... Isso em ambientes extremamente... meu Deus do céu, que não tem... Né, que não dá a mínima condição para a criança, que batem na criança, espancam a criança porque gritaram que não queriam que a criança chorasse e a criança não parou de chorar. Não tem efeito regulador nessa fase da vida. O que pode criar é ir formatando uma criança, um adulto medroso. Porque grito, pancada, só prejudica. Controle aversivo é extremamente prejudicial. Tá? Então, entender que porque eu falei, achar que porque eu falei que a criança vai fazer exatamente o que eu quero, não é? Até porque não existe, nem sempre existe uma consistência na fala do adulto com aquela criança. Nem sempre existe. Tanto é que vocês veem, mesmo a criança maior, quando ela vai para um atendimento psicológico, a gente tem que usar muito o lúdico. A gente usa o brinquedo, a gente usa joguinhos, que é a forma dela se manifestar, é a forma dela trazer a vida, né? No momento que ela arruma aquela bonequinha, aquele boneco, que a gente vai perguntar o significado, esse é o meu pai, esse é a minha irmã, ela vai trazer a história dela. Eu lembro muito, eu estava na triagem ainda, não estava formada, e eu pedi que a criança desenhasse a casa dela, o local que ela morava. Como é que veio esse desenho? Veio, isso de frente para vocês, aqui uma casa, e aqui do lado de fora um espaço muito grande, uma árvore. Longe dessa árvore, tinha uma pessoa, parecia um homem. Aqui fora tinha uma pessoa que parecia uma mulher, com um outro pequenino que parecia um menino. E tinha uma cabecinha na janela dessa casa aqui. E quando ele foi falar sobre o desenho, ele se colocou: eu sou da janela. Aqui é a minha mãe com a minha irmã. Lá era o pai. Aí a gente vai perguntando: mas o que fazia você nessa janela? Eu não sei. Eu não sei. Você ficou com alguém aí? Não, eu estava sozinho. Então, a criança vem trazendo um relato de uma vida muito, muito, muito só, dele muito só, muito isolado. E este pai, que aparecia lá longe, ele vai trazer o relato exatamente da relação do pai com a família. Então, mesmo a criança, não adianta eu pedir que ela explique, ela não vai conseguir explicar. Mesmo que ela já tenha 5, 6, 7 anos. Mesmo que já tenha. Uma coisa que me impressionou profundamente num atendimento era de uma criança, ele já tinha por volta de uns 7 anos, 6 para 7 anos, e havia uma queixa de abuso, que ele estaria sofrendo abuso. A mãe saía para trabalhar, era separado, os pais separados, a criança ficou com a mãe. Imaginem só, quando a mãe trouxe, a preocupação da mãe não era com a criança. A preocupação da mãe era o que o ex-marido ia pensar dela. A criança não importava. E nós fomos, então, a nossa preocupação é saber realmente se o abuso existiu, para se tomar as providências dentro da situação. E quando a gente pergunta, a criança ela tinha trejeitos femininos, né? Eu lembro que depois dessa triagem, eu cheguei com a minha supervisora, eu disse para ela assim: você podia ter me poupado disso, porque foi extremamente desagradável para mim aquela triagem. Aí ela disse: não, Eline, tinha que ser você. Aí que eu entendi, eu era a mais velha do grupo, eu já tinha filhos adultos, né, criado filhos. Aí chegou ao ponto dele trazer, né, o que acontecia dele com a tal pessoa acusada do abuso. E eu perguntei: mas era bom
o que você sentia? Ele disse assim, uma dor na minha barriga. Olha como ele falava do orgasmo. Ou seja, o nosso objetivo era saber se ele já sentia prazer. Em que ponto? Né? E ele traz esse relato. Dá uma dor na minha barriga. Ele confundiu com dor. Ele não soube nem expressar a sensação que ele sentia, o que ele sentia. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Naquele momento que esse menino me disse isso, sabe o que é dar assim, um reboliço? E eu precisei realmente ter muito controle para não manifestar o que aquele relato que ele trazia estava me, né, fazendo eu sentir. Enfim, a vontade que eu tive naquele dia foi de pegar aquela criança no colo, de ver como essa criança, meu Deus do céu, ela deixava ele sozinho na casa e ele circulava numa vila que morava. E esta criatura, esse perverso, viu que a criança ficava só e começou a oferecer brinquedo para ele. Olha, vem buscar. E nesse vem buscar era que os abusos aconteciam. Tá? Então, são situações que nós vamos nos deparar na nossa vida profissional. Tá? Situações de violência, que não nem sempre é sexual, mas veja só, às vezes é em períodos da vida que a criança não tem defesa de espécie alguma. Ela não tem nem compreensão do que está acontecendo. Né? Muito complicado isso. Então, é por isso que ele diz que a atenção orientadora da instrução se perde facilmente pelo reflexo orientado imediato, e a criança começa a dirigir seus objetos situados diante dela, agindo independentemente da instrução verbal. Às vezes, até essa criança que sofre violência, seja da espécie que for, ela tem momentos que ela, como se aquilo não tivesse acontecido. Porque esse processo de atenção dela ainda não está. Ela vai começar a manifestar medo mais daquela pessoa, que pode ser o pai ou a mãe. É assim que a gente identifica numa escola. Nessa NPI, lembrei. Nessa escola que eu fiquei lá, nesse estágio, tinha uma criança que chorava a manhã inteirinha. E a mãe ficava do lado de fora. E ora a mãe vinha e olhava assim, ora a mãe se recolhia. Essa criança, ela fazia o que a gente pedia para ela fazer, qualquer atividade manual. Só que ela ficava sentadinha num lugar de olho para aquele lugar onde a mãe aparecia. E numa reunião que nós tivemos com a nossa orientadora desse estágio, ela disse, olha, já chegou da professora fulana que o problema da sala é aquela menina. Aí eu disse, problema? Ela é muito comportada. Olha, enquanto essa menina ficava lá fazendo a atividade dela, sentadinha lá, depois ela parava de chorar e ficava sentadinha, enquanto distraía. Quando ela via a mãe, ela começava a chorar de novo. A sala virava o maior reboliço. Aí eu disse, não, a queixa era que a sala era extremamente barulhenta, era essa a queixa. Aí eu disse para ela, olha, sabe o que eu acho? Que o problema naquela sala é aquela criança que não brinca com ninguém. Foi essa a história, exatamente. Aí lá se voltaram para aquela criança. Não, minto, era outra criança, não era da mãe que ficava lá. Aí ela disse para mim assim, Eline, o que você sugere? Eu disse, por que você não leva a criança para conversar, para ver o que está havendo, ver se ela fala alguma coisa? Eu só podia assistir porque eu não era formada ainda. Então, eu fui para o atendimento que ela fez só como observadora. Aí, foi então que ela viu. Realmente, a criança era uma criança triste, muito acomodada, não prestava atenção para nada, e ela estava numa turma que seria a turma de jardim, digamos. Alfabetização, qualquer coisa assim. Aí chamou o pai, para ouvir o pai, o que é que estava acontecendo. O pai disse que ele e a mãe, a mulher dele tinham separado, que ele morava com a avó e que tinha sido proibido, eles proibiram que a criança visse a mãe. Então, nós chegamos à conclusão que o problema da criança todo estava nessa questão, dessa proibição dela ver a mãe. E por isso ela era muito triste.
Então, até os 3 anos, a gente ainda encontra a atenção involuntária, porque o córtex ainda não está amadurecido. Então, a gente vai considerar que o córtex da criança amadureceu quando a fala acompanha a ação. Fulano, me dê esse lápis, ele vai e traz o lápis. Está na hora da merenda, vamos arrumar a mesinha para merenda? Aí a criança vai, pega a merendeira, abre e arruma. Entendeu? Então, a fala tem que acompanhar a ação. Isso é que a gente considera que ele já tem capacidade. Por isso que a recomendação é que a criança comece a estudar aos 7 anos. E não botar uma criança com 2 anos, 3 anos numa escola é para a criança brincar. E hoje é muito caro fazer isso. O que vocês estão achando graça aí? O que está chegando aí? Mas então, maturidade para isso é fazer o que aos 7 anos? Como? A senhora mencionou que a idade seria começar a estudar aos 7 anos. Até aí ela fazer o que então? Não, ela pode ir para uma escola infantil, tá? Mas hoje, por exemplo, a criança ela está entrando na alfabetização até com 5 anos para 6 anos, tá? Ela pode ir para uma escola infantil, mas tem que ser entendido que ela não tem a capacidade ainda de aprender. Agora, o que forçou isso? Não existia, em outros tempos, não existia essa história de criança estar com 3 anos na escola, 4 anos na escola. Isso vem de um tempo para cá. As facilidades eram maiores, possibilitavam que se pagasse. Eu não sei se vocês sabem, tem escola infantil que é mais cara do que o curso que vocês pagam de psicologia. E aí, onde é que fica a condição atual das famílias brasileiras? No Brasil, vamos ver isso. Ou seja, foi criado uma moda, um modismo de que a criança tinha que ir para a escola, só que essa escola não era escola. Ela ia cuidar da criança. Eu conheço, hoje ela já mora fora, mora em Curitiba, é casada, tem filhos. Ela saía do berço com menos de 1 ano, com mamadeira e tudo, dormindo, e era deixada, não era nem creche, era uma creche-escola. Ou seja, tem pessoas, eu não sou contra, tá? Só fazendo um adendo, eu não sou contra, eu só acho que tem que ser um local bom, que realmente atenda às necessidades da criança naquela fase que ela está. Agora, querer adiantar essas etapas é que eu sou contra. Adiantar as etapas, não. Tem que saber se a criança tem a capacidade de aprender. Hoje, a gente vive um outro momento, é que tudo é rotulado. Porque é hiperativa, tem atraso no desenvolvimento, então logo entra a famosa medicação. Eu tenho muito medo disso. Eu acho que a gente pode pensar numa educação, né, ou poderia pensar numa educação que focasse mais o ambiente que aquela criança vive, de onde ela vem, como é que ela é, né, cuidada. Olha, eu vi aluno da psicologia aqui que tinha uma dificuldade enorme para responder uma questão discursiva. E eu estava vendo lá no 8º semestre e uma prova que ficava, uma resposta que ficava de 2 linhas e muito mal escrita. E um dia, eu tenho que conversar com ela, que eu tenho que saber que família é essa, que essa moça parece que não... Aí um dia eu estava esperando, eu não sei se era meu filho que vinha me buscar, e eu estava naquela rampa ali na porta. E ela também foi e sentou do meu lado. E eu comecei a conversar com ela. Aí, ela muito calada e tudo, mas comecei a conversar com ela. Aí eu disse para ela, tu tens na tua casa muito material para ler? Ela disse, não, professora. Minha família é muito carente. Eu não fui habituada à leitura de jornal ou de revista, nada disso. Então, provavelmente, a dificuldade dela estava lá. O que foi que eu falei para ela? Eu disse, olha, vê jornal na televisão, porque vocês vão fazer ENAD, vocês precisam ter a informação do que está acontecendo no mundo, né? Você pode não ler o jornal impresso, mas você pode ver na televisão.
Veja lá no dia que você puder, um jornal nacional de um canal, de outro, para você se manter informado. Porque se ela não tem a ideia da coisa, como ela vai responder alguma coisa que ela não tem a mínima ideia? Ou seja, não tem repertório, sabe? Tanto pode ser um repertório comportamental, né, de ação, como pode ser um repertório mesmo de escrita. Eu só sei que depois dessa conversa, ela chegava e dizia, professora, eu acho que eu estou melhorando. Então, a gente passava a atividade e, quando vinha, a gente já via que ela estava ocorrendo mudança. E não é só porque ela vinha de um ambiente muito restrito, não. Porque nós tivemos uma outra aluna aqui, que foi uma das melhores alunas nossas. E um dia o pai dela veio falar comigo. Vocês precisavam ver o pai dessa moça. Ela era uma moça muito bonita, por sinal. O pai dela era uma pessoa extremamente... tem professor aí já na porta? Não? Não, a Rose não vem. Ela está doente, ela me avisou de manhã e disse que já tinha avisado para a turma. Extremamente carente. Então, ele foi me contar a vida dele. Ele me contou como ele começou a ganhar vida, vendendo coisa. E naquele momento que ele esteve comigo na coordenação, ele tinha praticamente metade do Brasil, ele vendia uns produtos. Se pegasse de Goiás para cima, era ele o melhor vendedor. Aí ela namorava um rapaz. Pessoal, até a próxima aula, tá bom? Deixa eu só terminar essa história para vocês. Aí ela namorava um rapaz. E o rapaz todo, o pai vinha deixá-la, e o rapaz ficava aí esperando ela sair. Sabe aquela pessoa que não, parece que não aprendeu a dar bom dia, boa tarde para ninguém, de cara amarrado? Eu vi aquela criatura de cara muito amarrada. Aí nesse dia, eu disse para ele assim, pois é, eu estou vendo que ela já namora um rapaz há algum tempo, né? Ele disse, pois é, veja só, ela namora esse rapaz, parece ser um bom rapaz, mas não faz nada na vida. Então eu já chamei e disse para ele, se você está pretendendo casar com minha filha, você vai ter que trabalhar. Se você quiser, eu posso lhe ajudar. Você quer trabalhar comigo? Ele disse, quer. Mas ele disse, minha senhora, que pessoa devagar. Então, aquele negócio. Veja só como ele, mesmo sendo uma pessoa extremamente carente, a gente via que ele não tinha instrução assim, mas ele, para o trabalho, ele entendia profundamente dessa questão do comércio. Já o candidato a genro, que estava terminando o curso superior, não tinha, pessoal, noção de nada. Ele estava ensinando uma outra parte, tá? Da vida para ele. O tempo passou, eu só sei que ele dizia, olha, às vezes eu mando, vai em tal lugar, lá no nosso cliente tal, vai oferecer, veja se os produtos que eles forneciam já acabaram, se querem fazer pedido. Ele voltava, nada tinha acontecido. Aí ele dizia, vamos comigo, eu vou lhe mostrar como é. Ele ia junto, chegava lá, conversava, perguntava pelo cliente, como estavam as coisas, blá, 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 blá. Acabava, saía de lá com o pedido do cliente. Entendeu? Então, são coisas assim que parece que não é necessário na nossa vida, mas que é muito necessário. Então, nós vamos parar aqui nos meados do 2º ano, tá certo? Esse negócio hoje dá até sono, né? Vazio. Só não me dá mais sono que eu estou morrendo. Dilene, você estava aí, bom dia. Eu não sei porquê. Olha, tem gente à beça. Bianca, Carolina já estava, Dilene, Stephanie, Ana Paula, Maica, Olivia, Matheus. Bom dia, professora. Vou mandar esse material primeiro para o e-mail, tá, da Olivia, tá certo? Porque quem coloca na plataforma para mim é o meu genro, e eu não foi antes porque eu terminei ontem. Tá? Então, atenção,
Tudo pronto até a próxima aula. Nós só vamos, para fechar a atenção, bom dia, Edilene, nós só vamos colocar a patologia da atenção, que é especificamente a hiperatividade. Ela é uma patologia da atenção, é um problema relacionado à atenção. Depois dele, a gente vai entrar em memória, tá bom? E aí eu vou elaborar o materialzinho, que é para vocês já verem as questões, o que é que a gente vai focar. É um estudo dirigido que tanto vai valer para pontuação. Eu vou ver se eu já faço junto com memória, para não ficarem 2 trabalhos juntos para vocês, tá? Então, eu estou pensando em... Porque depois de memória, a gente já vai ter que entrar em linguagem, mas vocês vão vendo que linguagem a gente já vai tocando por aqui. Ela não é vigótica, ela não está excluída desse conteúdo de atenção, tá certo? É por isso que não vai ser uma coisa para tratar só de linguagem. Por exemplo, na educação física, a gente trabalha linguagem, porque mais especificamente, porque tem menos autores da psicologia. Então, a linguagem, ela entra de forma assim, ela é só licenciatura. No nosso caso, não. O nosso foco é a psicologia. Mas ela entra também por conta da importância dessa interação. Tá bom, meninos? Um bom dia para vocês. Até sexta-feira. Sexta-feira, que dia é? Até sexta-feira. Vocês sabiam que na outra segunda é Recílio, né? Não sei se vai ter aula. Não vai ter procissão, mas eu não sei se vai ter aula. Qualquer coisa a gente avisa na sexta. Eu vou mandar isso no e-mail, né? Isso. Eu vou mandar esse material logo no e-mail e vou colocar na plataforma. Tá bom? Tá bom, professora. Obrigada. Bom dia. O nome de vocês? Henrique. Obrigada. Obrigada, pessoal. Um bom dia para vocês.